Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast ONA. Hoje a gente está aqui com o Santiago Narino. Ele é especialista no impacto social e equidade da saúde. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema do nosso novo manual, né? É uma subseção nova, uma subseção bem importante, né, para nossa sociedade aí. E aproveitando, eu queria já começar com uma pergunta, né? Antes de você se apresentar um pouquinho, de você falar um pouquinho de você, que aí você já dá sequência nesse nosso papo. Então, para começar, eu queria entender assim de você o papel das organizações de saúde e como você enxerga esse papel para além do cuidado do paciente. Como é que você enxerga esse impacto social dentro dessa sociedade aí? Claro, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eh, eu sou Santiago, eu trabalho no Einstein como especialista em sustentabilidade, com esse olhar de impacto social e equidade em saúde. E eu acho que quando a gente pensa sobre impacto social além do cuidado, a gente precisa entender que a gente está numa posição de privilégio e poder. A gente tem uma organização lá, numa comunidade que a gente atende, que a gente dá serviços, e como que a gente vê isso como uma oportunidade. Não só para dar os cuidados e conseguir chegar nesses pacientes, reduzir as questões crônicas que a gente Uhum. cuida, mas de fato como que a gente começa a olhar a comunidade e entender ela, como ela é, quais são as suas complexidades, o que que ela está precisando. Eu estou falando a comunidade porque essas comunidades podem ser diversas, né? Uhum. Então, como que eu entendo as pessoas que estão ao meu redor? Isso também significa como eu entendo meus colaboradores, como eu entendo as comunidades que ficam próximas ao hospital e as comunidades talvez que não estejam no nível de privilégio. Então, quando você me pergunta como que as organizações pensam sobre isso, eu acho muito importante a gente pensar que a gente tem uma responsabilidade de, primeiro que tudo, entender quem a Uhum. gente atende, quais são as comunidades, quais são os seus problemas, por que que eles chegaram lá com essas particularidades, e a partir disso ser intencionais em desde contratar essas pessoas para estarem Sim. dentro, se a gente está inserido na comunidade, é muito fácil olhar para a comunidade mesmo e falar, olha, será que a gente precisa olhar para eles, para a nossa força de trabalho? Sim. Talvez seja uma oportunidade. Ou como que essas comunidades estão vivendo a vida? Que problemas que eles e elas têm? Como que a gente é intencional em entender as pessoas com deficiência, as situações de violência que acontecem, quais são as particularidades da comunidade. A partir disso, a gente consegue direcionar o impacto social através desse lente de realmente entender as pessoas que a gente atende e as comunidades onde a gente é inserido. Ah, legal. É um tema bastante importante, né? Porque o Manual 2026 ele traz esse olhar mais ampliado também, né? Para o impacto social. A ONU ela, se preocupou muito de trazer esse olhar. Você ajudou a gente bastante nesse projeto, né? Então, trazer esse olhar para práticas que impactam positivamente a nossa sociedade, o território onde elas são inseridas, né? E com isso, eu entro numa terceira pergunta, já na segunda pergunta, na verdade, é, quando a gente fala de impacto social e equidade no cuidado, parece que é como um dos pontos centrais. Mas, na prática, o que significa promover equidade dentro das organizações de saúde? Como é que a gente pode colocar isso em prática? Claro. Eu acho que é importante a gente relembrar a definição de equidade em saúde e como que a gente vê o potencial das pessoas e as comunidades
como algo potencial de saúde, para eles e elas chegarem nesse potencial de saúde. E a gente sabe, através de muitos anos de estudos em saúde populacional, que a saúde não é só a doença, Sim, não é só a falta da doença. sim. E eu acho que esse é o foco essencial para a gente entender equidade em saúde. Porque quando a gente para de pensar, ok, eu sou um prestador de serviço que vai lá curar a doença de alguém. Bom, talvez esse não seja a melhor forma para a gente pensar a Sim. saúde das pessoas. Então, acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa quebrar, que nossas organizações só estão lá para resolver os problemas crônicos da população. Essa é a base do que a gente está vendo. Quando a gente fala em saúde, a gente está olhando para como que essa população se enxerga dentro da sociedade, ou quais são as necessidades, Uhum. qual é o contexto social da comunidade individual, os determinantes sociais de saúde, seja alimentação, seja capital social, capital econômico, capital amoroso. E isso é meio abstrato a gente pensar, porque a gente só recebe os pacientes quando eles têm alguma doença. Mas o papel das organizações em isso, eu acho que o New England Journal of Medicine nos ajuda a entender como a gente tangibiliza isso dentro das Uhum. organizações. O primeiro componente seria o acesso. E muitas vezes a gente pensa sobre o acesso nessas comunidades vulnerabilizadas ou comunidades do entorno muito conectado com a distância. A pessoa mora lá no morro, mora lá na favela e Uhum. tem dificuldades de acessar o meu serviço. Mas não é tão bem assim. O acesso tem a ver com a Não é distância, só isso, mas não né? é só isso, é como que a gente cria confiança com essas Sim. populações para que eles enxerguem, eles e elas enxerguem esse local de saúde como um local que elas de fato queiram ir. Talvez um lugar seguro seria essa palavra, Sim, um né? lugar seguro onde É. eles consigam confiar que eles vão receber um bom cuidado. Uhum. Então, esse olhar de acesso é importante, porque eu tenho exemplos de maternidades, por exemplo, que ficam em Salvador, perto, e tem uma comunidade que atendem, que são mulheres quilombolas, Uhum. e essas mulheres quilombolas há muito tempo têm falado que esse hospital de referência é onde as ancestrais delas vão para morrer. Tá. Então imagina esse Uhum. olhar, essa falta de confiança tão enorme que essas famílias e essas comunidades quilombolas decidem ir a 30 quilômetros para uma maternidade em vez da maternidade a dois. Sim. Porque a quebra de confiança está aí. Então, Uhum. o acesso é muito importante e a gente precisa entender como que a gente se relaciona com as comunidades, como que a gente identifica as comunidades que a gente está atendendo e a partir disso, o que que a gente faz diferente para que elas e eles se sintam bem em estar em nosso local. Sim. Então, essa é a primeira camada, o acesso. A segunda camada é um pouco das transições do cuidado. A gente já tem dificuldade de nós navegar o sistema de saúde, de sair de um hospital para ir para a farmácia, ou ir para Uhum. um cuidado especializado, médico especializado, ou voltar para a UBS. Essas transições do cuidado, as inequidades são Uhum. muito, aparecem muito. Então, como que a gente é intencional em apoiar essas pessoas que a gente identificou como mais vulnerabilizadas ou que precisam de um pouco mais de atenção para apoiar elas nessa transição do cuidado, para que a continuidade do cuidado mantenha. O terceiro componente seria a qualidade e segurança. E aí entra no dia a dia do hospital, Sim. né? A maioria dos nossos hospitais querem dar qualidade, querem dar uma segurança do paciente. Mas muitas vezes a gente não identifica esses pacientes e essas populações vulnerabilizadas e a gente tem o mito de tratar todo mundo igual. Olha, meu paciente, eu vou tratar todo Sim. mundo igual. Mas exatamente o que a gente não deveria estar fazendo. Eu acho que a gente quer qualidade, igualdade de qualidade, mas isso não significa que a gente precisa tratar todo mundo igual. É saber identificar as populações que mais precisam e, a partir disso, preparar os protocolos, os nossos funcionários, os nossos treinamentos, para que as nossas pessoas consigam receber, acolher e identificar essas populações de uma forma mais intencional. Então, a qualidade e segurança.
E, por último, é entender como que a gente pode ir além das nossas paredes do Uhum. cuidado. Que aí é um pouco mais abstrato ainda, mas como que as organizações de saúde, seja um hospital, uma OBS, um CAPS, se considere como agente de mudança da própria comunidade. E isso, por exemplo, poderia ser porcentagem de funcionários contratados que são da própria comunidade. Isso já Uhum. é olhar fora das paredes, fora do Sim. cuidado, ir para além. Também pode ser o impacto ambiental das comunidades do hospital e suas operações, ou da organização de saúde na comunidade. Isso também é além. Então, essas 4 camadas nos ajudam a nortear o trabalho para a gente conseguir fazer isso e tangibilizar isso. Muitos profissionais e muitos hospitais têm muita dificuldade de sair dessas 4 paredes do hospital, mas a gente pode e a gente deve. A gente deve conhecer, deve entender e, a partir disso, ser intencionais para mudar e adaptar esse cuidado para essas pessoas. Eu acho que hoje em dia já não dá mais para você não pensar no social, né? A gente tem uma comunidade muito diversa, como você falou dos quilombolas, falou de comunidades perto, né? Então, acho que não dá mais para a gente viver só dentro das 4 paredes ali, só no nosso mundinho. A gente precisa pensar fora da caixa. E a Giovanni, ela fala muito sobre isso, né? Sobre você olhar o contexto da sua organização, ver aonde que ela está inserida e poder colocar para fora, né? Ou trazer as pessoas para dentro desse cuidado, para que elas façam parte daquele momento, né? Que elas se sintam parte de fato daquela comunidade, que elas se sintam de fato parte daquele contexto, daquela unidade de saúde, né? É, porque a gente vê que o acesso é muito restrito ainda, né? Então, é basicamente isso. E aí, já que você já puxou o gancho em relação às comunidades, é, qual que é a relação, qual que é a importância desse vínculo para a qualidade e para a responsabilidade institucional? Né? Essa relação da comunidade, o paciente, como é que você como é que você enxerga e como pode ser como essa escuta ela pode contribuir para decisões mais responsáveis e sustentáveis, né, para a organização de saúde. Claro, eu acho que é importante colocar que a cuidado em saúde não é nada muito diferente do que a gente já está fazendo. E eu vou explicar por que que isso é importante. É, quando a gente trabalha no dia a dia, a gente tem muito foco de, obviamente, sustentabilidade financeira, Sim. mas a qualidade e segurança sempre foram focos, ou têm crescido como focos essenciais na saúde no Brasil e na América Latina, Uhum. especialmente nos últimos 20 anos, Uhum. né? Então, quando a gente olha esses movimentos, a gente olha na estandarização de processos, como que a gente fortalece e padroniza os protocolos para as populações, tem coisas especificamente Uhum. conectadas à saúde, infecções e um monte de outras coisas dentro dos hospitais. Isso é fundamental, porque isso nos ajuda a criar sistemas mais confiáveis para que a gente tenha melhores resultados. Sim. Quando a gente olha o que Edward Deming falava sobre os componentes da qualidade e segurança, e o que a gente vê no Institute for Healthcare Improvement do quíntupla meta, Uhum. a gente vê que a equidade em saúde faz parte essencial de melhorar a experiência do paciente, de melhorar a experiência do colaborador, de abordar saúde populacional e reduzir os custos per capita do nosso trabalho. Então, quando você me pergunta como que é a segurança e o dia a dia do hospital se conecta com isso, é justamente isso. Porque se a gente vê só a perspectiva de que todo mundo é igual, na nossa padronização Uhum. de recursos, a gente muito provavelmente está é, fugindo de uma realidade muito inigual, com muita inequidade. E se a gente esquece ou simplesmente não tem isso em mente quando a gente desenha esses protocolos de segurança, esses processos de governança, a gente vai continuar replicando essas inequidades. Sim. E o que que acontece quando a gente replica essas inequidades? Eu vou dar um exemplo muito prático. Uhum.
Por exemplo, a gente tem um problema de saúde, uma sífilis congênita no Brasil muito alta. Ok. Uhum. Quando a gente só vê os dados agregados, a gente tem um número alto. Mas quando a gente desagrega esses dados por raça-cor, a gente vê que a população branca não tem uma sífilis congênita alta. Sim. Que a população negra, pardos e pretos tem um índice de sífilis congênita maior. Se a gente entra com uma estratégia de abordar a sífilis congênita para geral, a gente vai estar abordando a população branca que não precisa desse Sim, tá serviço. colocando todo mundo no mesmo pacote, Isso, né? no mesmo pacote. Então, isso se replica em todos os nossos sistemas. Uhum. Isso não é só, mas isso é lá da comunidade. Não, isso se aplica em todos os sistemas. Então, a equidade em saúde precisa ser parte da estratégia de experiência do paciente, de cuidado centrado na pessoa, de segurança, da práticas médicas, práticas assistenciais, Sim. porque a gente precisa entender que as populações trazem uma bagagem e uma realidade muito diferente. E se a gente não entende as populações que a gente atende, a gente vai continuar perpetuando essas inequidades e, ao mesmo tempo, os nossos custos vão continuar aumentando. Então, para as pessoas que não acreditam, mas esse é um papo muito social. Não, eu estou falando também de dinheiro. Sim. Eu estou falando que tem um desperdício enorme quando a gente deixa de considerar as pessoas que mais precisam. Sim. Então, a segurança, a qualidade, o dia a dia do hospital, das unidades de saúde, precisam ter isso enraizado na estratégia. Então, a equidade não é só um departamento lá. É como que a gente incorpora em cada parte da nossa atuação. E o último componente realmente é olhar fora das paredes, entender os determinantes sociais de saúde, entender como que isso afeta o que a gente está vendo e os custos que estão vindo para a gente também, e entender que a gente também tem um papel que pode colocar um olhar positivo nas comunidades do entorno, Sim. seja na contratação, seja na própria saúde, ou seja, se a gente tiver os recursos de investir na educação, os outros determinantes sociais da própria comunidade. Então, isso significa desde... Olha, eu entendi que essa X população está sofrendo, onde a gente está. Vamos investir em algumas empreendedoras? Vamos tentar de olhar para a empregabilidade de X população para a gente ir fomentando esse impacto social? Então, vejam como tudo é interconectado se a gente tiver esse olhar. Até nesse novo formato do manual, a gente traz o perfil, né, de cada organização, de cada pessoa, né? Perfil epidemiológico, perfil demográfico. A gente traz essas definições de perfil. Enquanto você estava falando, eu fui imaginando aqui alguns perfis, né? Que é a diretriz, né? Que a liderança ela precisa inserir dentro das suas unidades. E puxando o gancho já de governança, assim, para que o impacto social não seja apenas um discurso, não faça parte só de um protocolo, né, ou uma diretriz lá que fala, eu pratico o impacto social, né? Ele precisa estar incorporado dentro da governança da organização. Para você, como você enxerga o papel da liderança dentro desse processo? Olha, essa é uma pergunta complexa porque não é fácil incorporar. O papel da liderança e da governança é realmente ser intencionais em incorporar em todas as outras partes que eles estão olhando, incluindo a parte financeira. Então, eu sou um líder, sou um Comex dentro de um hospital, dentro de uma unidade. Eu estou preocupado com um monte de metas que eu estou olhando, seja assistenciais ou financeiras ou qualquer outra coisa. Eu preciso ter essa intencionalidade de entender a população que eu estou atendendo. Então, verificar que meus dados demográficos e epidemiológicos estejam atualizados no máximo possível para eu conseguir entender a população que eu atendo.
E a partir desses dados, como que eu começo a estratificar para entender as inequidades? Então, vamos falar que eu sou uma UBS. Uhum. Uma UBS onde a gente tem metas de número de pré-natal das mulheres, Sim. a população que a gente atende, vacinação. Ok, isso são ótimas metas para a população. Isso é Uhum. muito importante. Mas a partir desse olhar de eu sou essa gerente dessa UBS, eu preciso começar a entender, ok, essa meta de vacinação, quem não está sendo vacinado? Quem da minha Quem população não está tá. Quem é o ainda meu deixado entorno, né? atrás? Quem que é o meu entorno? Como que meu indicador de vacinação é diferente por diferentes populações. A partir disso, eu começo a entender as inequidades. Uhum. Então, vamos falar, eu sou a UBS lá em Paraisópolis, onde eu trabalho bastante com as UBSs lá no Einstein. Aí a gente olha a população com deficiência, a gente percebe, nossa, a população com deficiência tem um índice de vacinação completa de 50% e o resto é 75%. Uhum. Isso é uma inequidade que nós temos a responsabilidade de abordar. E a partir dessa identificação da inequidade, eu consigo criar esses planos de ação, esses protocolos para começar a Uhum. fechar essas inequidades. Então, quando você me pergunta qual é o papel da gestão, é o mesmo papel que ele já tem, só que um olhar com lente de equidade. Ok, Uhum. vamos olhar os dados financeiros. Ok, a gente está olhando as infecções. Será que investir nas infecções, na redução Uhum. de infecção, não vai terminar me dando mais retorno? Quem que está pegando essas infecções? Quem são essas pessoas e por que que elas estão sofrendo mais? Sim. A partir dessa identificação, eu consigo começar a abordar e reduzir as infecções para populações mais vulnerabilizadas, e aí eu consigo olhar a nossa meta financeira em um olhar diferente. Então, eu acho que quando você me pergunta qual é o papel da gestão, é o mesmo papel que ele já tem, só através de um lente de Sim. inequidades. E isso precisa ser através de um lente de Eu dados acho demográficos e políticas. trazer para discussão, né? Eu acho que precisa trazer mais para o dia a dia aquilo que você estava falando. Precisa estar intrínseco dentro das pessoas o impacto mesmo que isso causa dentro da própria organização, né? Uhum. Não só olhar para a métrica financeira, mas também olhar para além disso, que era aquilo que a gente já estava falando lá no começo, né? Para além do cuidado. Que as pessoas que estão ali dentro, elas estão ali dentro porque elas precisam, mas tem outras que também precisam que não estão ali dentro, né? Uhum. Que estão buscando outros meios de ficar saudável, entre Ou aspas. talvez estejam lá dentro. Acho que esse é meu ponto. É que essas populações vulnerabilizadas sempre vão existir. Sim, Mas os dados que a gente olha, por exemplo, de segurança ou qualidade do paciente, sempre são agregados, todo mundo junto. sim, Esse dado agregado nos ajuda a entender uma fotografia do hospital inteiro. sim. Mas se a gente não estratifica esses dados para entender como que diferentes raças ou etnias estão Uhum. com esse indicador, a gente não vai perceber que muito provavelmente as inequidades estão se percebendo. Então, Sim. esses dados agregados normalmente nos colocam uma venda nos olhos para uma realidade das inequidades. E isso é fundamental, porque se a gente continua fazendo gestão e governança sem dados estratificados, a gente vai continuar fazendo o mesmo para todo mundo, Sim, quando a gente sabe que o mesmo para todo mundo não é o que vai dar certo. sim. E as pessoas são diversas, né? Sim. As pessoas são diversas. Então, não dá. É aquilo que a gente já estava conversando desde o começo, não dá para olhar pro todo, né? Tem que olhar o contexto e aplicar aquilo que cabe dentro de cada organização. E aí, para a gente já indo mais pro finalzinho do nosso podcast aqui, eu queria, pensando assim no futuro, como você enxerga a evolução do impacto social nas organizações de saúde? Olha, eu tenho um sonho que as organizações incorporem equidade como parte do dia a dia da gestão do hospital. Sim. E como seria isso na prática? Eu tenho um sonho que os nossos dashboards de dados, que já é uma dificuldade chegar em Uhum. dados
em formas eletrônicas e tudo isso, que o nosso dashboard de dados nos dê formas de enxergar essas inequidades muito mais facilmente. Sim. Agora é muito manual, é bem difícil, é difícil fazer as perguntas demográficas. Eu tenho um sonho que a gente consiga ter esses dados facilmente. Eu vejo o meu gráfico sobre os meus indicadores e eu consiga simplesmente ter um run chart das inequidades, entender como que a população branca, como que os homens estão se sentindo ou estão com esse indicador, e eu conseguir, a partir dessa visualização, entender as inequidades mais facilmente para um sistema. Esse é o meu primeiro sonho. Meu segundo sonho é que, a partir disso, a gente consiga criar políticas intencionais, protocolos, linhas de cuidado, para a gente preparar nossos funcionários, Sim. colaboradores, para receber essas populações que a gente identifica onde tem inequidades. E isso não é só, vamos lá, um grupo de especialistas desenhar. Isso é trazer as pessoas de perto, ouvir, co-desenhar com elas como seria uma abordagem mais apropriada para a gente diminuir essas inequidades. Sim. Esse é meu segundo sonho. E o meu terceiro e final sonho é que as organizações comecem a fazer uma análise das comunidades. E Desmond Tutu é um grande pensador da África do Sul, e ele nos fala que a gente precisa parar de tirar as pessoas do rio, porque chega um ponto que a gente precisa ir rio acima para entender por que elas estão caindo. Sim. Isso é muito poderoso, porque a gente está vendo as questões crônicas dos nossos pacientes, seja diabetes, hipertensão, seja Sim. cirurgias emergenciais, a UPA, etc. Mas se a gente não entende as comunidades que a gente está cuidando, muito provavelmente a gente não vai conseguir ir acima. Sim. Então, como que as organizações, dentro do planejamento estratégico, que eu sei que todo mundo faz, como que essas organizações fazem um planejamento estratégico que seja consciente Sim. dos fatores sociais, dos determinantes sociais, da saúde, do contexto social das pessoas e as comunidades que a gente atende. Porque só a partir disso a gente vai começar a entender por que que essas pessoas estão chegando desse jeito para a gente. Sim. E aí é onde a diferença acontece, porque aí a gente pode ser intencional ou contratar mais pessoas, ou conectar com serviços, ou realmente trabalhar uma rede de apoio para as nossas comunidades. Sim. Eu compartilho um pouco dessa sua visão, até colocando uma experiência pessoal aqui. Eu tenho 2 sobrinhos que eles são autistas. Um tem 5 anos e o outro tem 3. E eles são, assim, os amores da minha vida, né? Sou tia coruja. E eu vejo pro meu irmão, assim, o quanto é difícil o acesso, né? Por mais que a gente tenha estrutura, tenha contato, tenha o convênio e tal, mas como é difícil ainda o acesso para essas pessoas. Eu vejo o meu irmão hoje lá lutando com convênio, porque os meus sobrinhos, eles precisam fazer terapias, e eles têm horas de terapias para fazer, porque pro caso deles é necessário, um tem nível 2 de suporte, o outro tem nível 1 de suporte. Então, assim, é uma experiência pessoal mesmo, que eu passo de perto, né? Eu acompanho de perto. Então, assim, eu compartilho dessa sua visão. Eu entendo o que você traz por todo o contexto que a gente vive em casa também, né? Então, eu acho muito bonito. E já para a gente encerrar aqui, uma mensagem que você deixaria para os gestores, para os profissionais de saúde que estão se preparando para esse novo olhar proposto no Manual 2026? Claro, bom, eu acho que a gente não precisa ter medo de ser corajosos. Eu acho que esse mundo está nos puxando a cada vez mais para ser lideranças corajosas. E ser lideranças corajosas é ser liderança empática, é olhar as populações que a gente atende e entender as realidades. Eu sei que a gente está consumido pela correria, pelas entregas, pelas demandas, mas se a gente não pausa para entender quem que são as pessoas que a gente cuida, muito provavelmente a gente vai continuar perpetuando essas inequidades. E isso é difícil para um gestor que tem tanta demanda para conseguir conciliar. Então, minha dica e minhas últimas palavras aqui seria realmente
como incorporar isso no seu dia a dia, na sua rotina. Como Legal. agendar momentos com a população com deficiência da sua unidade. Pode começar só com os colaboradores, porque eu sei que todos vocês têm essa cota de 5%. Então, como é só com os colaboradores, ouvindo, entendendo como que o meu contexto é adaptado, o que está difícil, o que não está. Porque se a gente não tem nem a coragem de conversar, como que a gente quer mudar um sistema? Então, comecem pequeno, comecem ouvindo, escutando, saindo da sua caixa de gestão e entrando na caixa dessas populações vulnerabilizadas. A gente sabe, dentro das nossas unidades, quem está sofrendo. Muitas vezes a gente é sugado dentro dos problemas e a gente dá uma ignorada. Mas eu sei que todas as unidades estão pensando em como adaptar para a população trans, estão vendo mais pacientes com transtornos mentais a cada vez mais, estão vendo mais pacientes com TEA. Se a gente continua ignorando esses tópicos, a gente vai continuar errando. Sim. Então, deixem de errar com ignorância. E agora comecem a errar com empatia, com humildade, e tenham a coragem de ouvir e, a partir disso, codesenhar as intervenções com essas populações. Muito bonito mesmo. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente nesse podcast gravando. É sempre uma honra te ouvir, né? Ainda mais te entrevistando aqui. Eu queria muito te agradecer em nome da ONA. Obrigada mais uma vez. E aqui eu encerro o nosso podcast. Eu acho que fica claro que o impacto social ele não é algo paralelo à qualidade, mas ele é a forma como as organizações se posicionam diante da sociedade. Então, aqui eu finalizo. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E obrigada.